Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Trânsito Cast. Estou aqui novamente, meu nome é Felipe Rodrigues, estou aqui novamente com o meu sócio Vinícius Siqueira, que sempre está nos ajudando aqui a esclarecer questões pertinentes, relevantes sobre o direito de trânsito. Seja bem-vindo novamente, Vinícius. Muito obrigado, Felipe. É sempre uma honra estar aqui com você nos estúdios MCM aqui, gravando mais esse podcast, aí trazendo informações para nosso público, né, nossos telespectadores, para todas as pessoas aí que têm carro, são motoristas, né, ou até mesmo todo mundo que é pedestre e também está envolvido no direito de trânsito, né. Então, eu sei também que hoje é um episódio especial, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Claro, hoje nós vamos falar sobre perguntas que nossos telespectadores, pessoas que assistem nossos vídeos e têm dúvidas, fizeram em nosso canal, em outros vídeos que nós gravamos, e hoje vamos apresentar uma resposta, porque a dúvida dessas pessoas, né, Vinícius, pode ser a dúvida de outras pessoas também, que às vezes, por algum motivo, não tem a oportunidade de perguntar. Então, a gente vai esclarecer aqui essas perguntas para que sejam esclarecidas e possa resolver a dúvida de mais pessoas. Com certeza. Acredito que vai ser um programa, como você disse, bem interessante, né? Bem esclarecedor mesmo para o nosso público entender e também se sentir estimulado a fazer comentários, né? Então, desde já convido a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje a fazer seu comentário, fazer sua pergunta, porque nós analisamos todas, né? Quando é possível, nós respondemos, e dessa maneira, e hoje, né, nós faremos esse episódio especial respondendo todas as perguntas dos nossos espectadores. Tudo bem, Vinícius. Posso começar com a primeira pergunta? Claro, vamos lá. Eu acredito que terão muitas perguntas muito boas, né? E algumas muito curiosas também. Tá, a primeira pergunta vai ser da Cari Simeão. Ela fez a seguinte pergunta aqui no nosso vídeo, que era tratando sobre bloqueio administrativo do Detran, né? O bloqueio de veículo no Detran para fins de apreensão, né? Sim. A pergunta dela foi o seguinte: o que fazer quando há uma queixa de furto na moto e no BO, no boletim de ocorrência, consta que foi dado essa queixa em outro estado, né? E uma moto apreendida, né? E ela fala aqui que a moto dela está na garagem e ela crê que seja um erro do Detran, né? Então alguém fez um boletim de ocorrência de furto da moto, só que aparentemente, pelo que ela está falando, não era a moto dela. O que ela tem que fazer nessa situação para desbloquear a moto? Ela tem que ir na polícia, tem que acionar a justiça? O que ela tem que fazer? É uma pergunta muito boa, porque já envolve aí duas jurisdições, né, diferentes, porque o Detran do estado dela, que é responsável pelo veículo dela, é responsabilidade de uma justiça, e o BO que foi lavrado em outro estado, responsabilidade aí de outra polícia. Então, muitas vezes nesses casos, caso a pessoa não consiga resolver isso de maneira administrativa, né, indo na polícia do outro estado, apresentando toda a documentação que ela é proprietária do veículo, né, e que aquilo lá provavelmente foi um erro de lançamento ali, um erro de digitação de placa. Muitas vezes a gente precisa entrar com uma ação no estado ali, né, que foi lançado o bloqueio pela polícia de furto, né, e roubo, comprovando que ela, a Simone, né, é uma pessoa... É Karen. A Karen, perdão. Que a Karen é a titular, é a proprietária do veículo, né? A gente consegue comprovar isso pelo nota fiscal do veículo ou pela transferência do veículo para o nome dela, e comprovando também a originalidade do veículo dela, né? E aí pedindo para que o juiz responsável ali pela jurisdição do boletim de ocorrência determine a baixa desse bloqueio de roubo e furto. E qual o perigo que ela tem andando com a moto com essa queixa de furto? É muito perigoso, né? Porque já tá no Detran do estado dela lá que o veículo dela é um veículo que tá roubado, furtado. Então, quando passar por algum radar inteligente ou quando cair numa blitz, os policiais ali vão identificar que aquele veículo é produto de roubo, né? Furto. Então, eles vão atrás, né, ou fazer uma diligência atrás daquele veículo, ou efetivamente apreender ele em alguma blitz, né? E passar por um constrangimento muito grande, porque ela vai ser também encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos, né? Então é um problema muito grande, né? É um problema muito grande, e a gente sabe que
com tudo que envolve delegacia, polícia, a pessoa acaba sendo constrangida ali, por mais que haja todo o respeito às garantias fundamentais dela, né? Ninguém quer ser preso no Brasil porque realmente é uma questão bem vexaminosa, né? Sim. Vou passar para a próxima agora, tá? Claro. A próxima vem aqui do Neco. Não é bem uma pergunta, tá? Tá. É no nosso vídeo em que a gente fala os perigos de vender um veículo que está financiado, né? Uhum. Sem fazer o trâmite ali burocrático do banco, né? Aquela venda de veículo com a promessa de pagamento de financiamento, né? Sim. Não é bem uma pergunta, mas assim, o que ele fala aqui é importante a gente falar dos perigos disso aqui que ele está falando, tá? Ele está falando que na venda de um veículo, né, na opinião dele, seria só fazer um contrato e cadastrar o condutor como condutor principal, né? A pessoa que está comprando como condutor principal do veículo, né? Para que assim, se ela tomar uma multa, a multa vai para ela. Você pode falar dos perigos desse tipo de atitude, do que pode acontecer? Claro, com certeza. Eu acho que é uma forma de você se resguardar, né? Eu acho que é o mínimo que alguém pode fazer quando vende um veículo que está financiado em seu nome, né? É elaborar um contrato e cadastrar o comprador como condutor principal. Porém, existem ainda muitos riscos, né? Que é o risco do financeiro, porque tanto a responsabilidade sobre multas, licenciamento e PVA ainda vai recair sobre o vendedor, né, do veículo financiado, e também tem a questão do próprio financiamento, né, que a pessoa vende o veículo com a promessa do comprador assumir as parcelas, né, e isso pode causar aí para o vendedor um prejuízo financeiro caso a pessoa, o comprador, pare de pagar ou não pague as multas, o licenciamento PVA, isso pode ser um risco financeiro. Além de que o responsável, o titular, né, o vendedor, ainda pode ser responsabilizado caso haja algum acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido, porque o proprietário também, o titular, né, o proprietário original, também pode ser responsabilizado aí numa ação judicial contra a pessoa que cometeu esse delito, esse sinistro de trânsito, né? Então a recomendação ainda é, mesmo com essa dica aqui que ele deu, é não fazer esse tipo de negociação, né? A gente sabe que é muito comum porque as pessoas vão, às vezes, assumem esse compromisso de financiamento, não conseguem honrar, mas também não querem perder o que já pagaram, né? Uhum. E devolver o veículo para a instituição financeira e acabam fazendo essas vendas. Pode dar muito certo se a pessoa pegar corretamente, né? Assumir as infrações e tudo mais, mas também pode dar errado se isso acontecer. Então, o ideal é não fazer esse tipo de negociação, mas se fizer, tomar esses cuidados e ficar ciente que pode ser aí responsabilizado financeiramente por questões de multa, financiamento, ou até mesmo ter que se responsabilizar civilmente por sinistros de trânsito aí que o comprador pode ter se envolvido. Tá, vou passar para a próxima agora, Vinícius. Claro. Obrigado aí pela resposta. Essa próxima é num vídeo que nós gravamos, que o título era O que acontece se você dirigir com a CNH caçada, tá? Eu me lembro que naquele vídeo nós chegamos a falar sobre exceções de situações em que você poderia dirigir com a CNH caçada, né? Nós Sim. falamos da situação de estado de necessidade, né? Você acolher ali uma pessoa que está ferida e precisa levar para emergência no hospital, né? Nós tratamos sobre essas exceções, né? No caso, a pergunta veio do Sérgio, tá? O Sérgio, ele é motorista carreteiro profissional. E ele pergunta se, nesse caso, também a situação dele se encaixa como uma dessas exceções em que você pode dirigir com a CNH caçada. Entendi. Boa, ótima pergunta do Sérgio, né? Primeiramente, mandar um abraço aí para todos os motoristas profissionais que são nossos clientes Sim. aí e a gente sempre tenta atendê-los da melhor forma e garantir principalmente o direito deles de dirigir e que eles continuam mantendo a família deles, né, com a atividade profissional deles. Então, um grande abraço a todos essa categoria de clientes que nós temos aqui no nosso escritório. É, então, Sérgio, infelizmente, tirando essas exceções de estado de necessidade, de perigo iminente, não existe nenhuma outra exceção que uma pessoa possa dirigir com a CNH caçada. Então, se você tiver caçado e mesmo assim tiver lá o EAR na carteira de motorista, né, na sua CNH, que o exerce atividade remunerada, né, que confere ali que você é um motorista profissional,
e tem um contrato, às vezes, de trabalho que você exerce também ali para outra pessoa, ou você é um motorista profissional autônomo, em nenhum desses casos, infelizmente, você vai poder dirigir com CNH cassada. Somente mesmo nesses casos de estado de necessidade para socorrer uma pessoa de algum perigo eminente, alguma coisa assim. E se ele for parado pela fiscalização, ele pode enfrentar algum problema, né? Isso, se ele tiver com a CNH cassada, for parado aí pela fiscalização, por alguma blitz de agente de trânsito, uma blitz policial, ele vai ser multado por dirigir com a CNH cassada e terá seu veículo apreendido caso não tenha alguém que possa se responsabilizar e tirar aquele veículo no momento, né? Então, tem essa multa. Isso se for uma cassação administrativa, né? Se for uma cassação judicial, aí ele vai estar cometendo o crime de dirigir cassado. Certo. Vou passar para a próxima agora. Essa próxima pergunta, ela foi feita em um vídeo em que nós falamos sobre o bloqueio administrativo no Detran, né? Aquele que o veículo fica passível de apreensão, né? A pergunta veio aqui do Joaquim, tá? O Joaquim pergunta o seguinte, né? Ele diz aqui que repassou um carro em 1987, já faz Nossa. muito tempo, né? Sim, E foi feito um reconhecimento de firma, tá? legal. Mas ele diz que houve um erro de digitação do Detran, que em vez de digitar o CPF do comprador, digitou o do vendedor, tá? Só que essa pessoa que comprou o veículo dele lá em 1987, né? Já faz muito tempo, essa pessoa acabou falecendo. Né? E diz que tem uma outra pessoa utilizando o veículo e que vem caindo pontos na habilitação. Provavelmente essa pessoa que está atualmente com esse veículo está cometendo infrações, né? E essas infrações estão recaindo sobre a habilitação do Joaquim. O que ele deve fazer nessa situação? É uma situação bem complicada, né? Porque existem muitos casos que vêm no nosso escritório de negociações que foram feitas há muito tempo atrás, né? Como o veículo é um bem durável, né? Então, claro que pode perecer a qualquer momento, né? Mas, em tese, ele vai durando enquanto ele tiver sua utilidade ali sendo feita, né? Que é se locomover e tudo mais. E a gente sabe também que existem veículos de coleção, então, a partir dos 30 anos as pessoas já podem colocar a placa preta e tudo mais. Então, acabam tendo essas negociações aí de veículos antigos, né? Ou negociações feitas há muito tempo e o veículo continua rodando. É muito complicado depois de mais de 30 anos, aí, quase 40 anos, né, a pessoa ter documentos, né, que comprovem a negociação. Nesse caso aí, muito bom é que o cliente ainda tem o comprovante de transferência com a firma reconhecida. É um ótimo documento que a gente pode utilizar para comprovar que o veículo já não está mais com ele. Então, o que a gente faria nesse caso, a gente demandaria uma ação judicial contra o Detran, né? Infelizmente, a pessoa que adquiriu o veículo já faleceu. Eventualmente, o juiz até pode determinar que o espólio entre também na polo passivo dessa ação. E é uma ação de obrigação de fazer contra o Detran para que, comprovando que o veículo não está mais com aquela pessoa, o nome dela seja retirado do cadastro ali de titular do veículo junto ao Detran. No caso que você falou aí no comentário, é muito bom que já tem esse documento público, né, que comprova que houve reconhecimento de firma no documento de transferência. Mas em muitos casos não há nenhum documento, ou se perdeu. Então, como a gente comprovaria isso, né? Aí a gente pode usar todo tipo de prova possível. Um documento particular, uma questão de testemunhal também. Então, uma testemunha que comprove que o veículo já foi negociado naquela época. Então, a gente tenta, conversando com o cliente, elencar, descobrir o maior número de provas possíveis para a gente conseguir apresentar no processo, o juiz reconhecer que aquele veículo não é mais aquela pessoa e fazer, assim, a desvinculação do veículo do nome dela para que essas multas, esses débitos, não venham ser atribuídos ao antigo proprietário. Então é importante esclarecer que a pessoa tendo essas provas, apresentando essas provas, ela consegue, aí nesse caso, até tirar a pontuação do nome dela. Se tiver alguma suspensão ou cassação, a gente consegue pedir a anulação desse procedimento de restrição do direito de dirigir. Por isso que é importante, sempre que você fizer uma negociação, mesmo que você faça a transferência certinho, né? Porque nesse caso aqui ele diz que fez a transferência da forma correta, mas por um erro do Detran,
o veículo continuou no nome dele. Então, mesmo que você faça tudo correto, é bom você guardar as provas, né? Com certeza. Quanto mais provas a gente conseguir apresentar para o juiz, mais fácil fica dele se convencer que o veículo não está mais com o nosso cliente, está com outra pessoa, e a gente consegue fazer a desvinculação de forma retroativa até desde o início da data da venda efetiva, né? Quanto menos provas a gente tem, mais difícil fica fazer essa desvinculação de forma retroativa. Mas ainda é possível fazer a desvinculação. E independente de quem seja o erro, né? Muitas vezes é o erro do nosso próprio cliente, o erro do Detran, ou até mesmo o erro do comprador, né? Que não efetuou ali a correta transferência. Mas apresentando as provas, trazendo a realidade dos fatos para o processo judicial, a gente consegue mostrar para o juiz toda a situação e fazer com que ele faça essa desvinculação de forma retroativa ou não, a gente consegue fazer. Isso vai mais, se é retroativo, vai depender das provas apresentadas e do convencimento do juiz. Perfeito, Vinícius. Vamos agora para a próxima pergunta, né? Essa pergunta foi feita no vídeo que a gente fez sobre o tema o que acontece se você dirigir com a CNH cassada. Tá? Muita gente está com essa dúvida aí, muita gente enfrentando cassação do direito de dirigir, né? E a pessoa, nesse período, fica com medo, fica com dúvidas do que pode acontecer, né? Mas a pergunta aqui que veio do Luiz Eduardo, que acompanha aqui nosso canal, foi o seguinte: faltando 10 dias para vencer o prazo da cassação, ele pergunta se ele já pode dar início na reabilitação dele da cassação. Se faltando 10 dias, ele já pode começar ali a fazer os trâmites da autoescola para se reabilitar. Infelizmente, não é possível fazer a reabilitação enquanto você não terminou de cumprir ali todo o tempo da cassação. Ao contrário da suspensão, né, que no meio dela você já pode iniciar a reciclagem e quando ela termina o prazo da suspensão você já se reabilita, a cassação é diferente, né? Você precisa fazer aí, cumprir todo o tempo de 2 anos aí de afastamento, de bloqueio, aí o seu prontuário é extinto, aí você consegue fazer um novo procedimento de habilitação do zero, né, fazendo a prova prática, a prova teórica, aulas práticas, aulas teóricas, mas infelizmente você tem sim que esperar todo o período, não é faltando 10 dias que você pode continuar. Para quem já esperou quase 2 anos, né, esperar mais 10 dias a pessoa consegue, né? Mas ainda é possível, caso a pessoa não queira se reabilitar, passar por todos os procedimentos de reabilitação, ela pode ainda nos procurar, mesmo depois de ter passado o tempo de cassação já, para saber se aquela cassação foi uma cassação legítima, né? Se o Detran estava correto ao cassar aquela pessoa. Porque muitas vezes o Detran não está correto, muito por causa de, às vezes, a multa não era do proprietário do veículo e mesmo assim ele foi cassado. Uhum. Ou ele vendeu aquele veículo que recebeu as multas e originou a cassação. Então, mesmo depois da cassação ter sido cumprida, né, a pessoa ainda pode questionar. Então, até 5 anos depois do início da cassação, a gente consegue judicialmente questionar. Então, nem tudo é perdido. Se ele quiser, ele pode vir até nós, a gente analisa o caso dele e vê se é possível aí reverter essa situação para que ele não precise passar por todos os procedimentos de autoescola novamente. Ótimo, ótimo. Tá aí a resposta da pergunta do Luiz Eduardo, né? Isso. Vamos passar agora para a próxima pergunta. É um caso que a pergunta foi feita no nosso vídeo sobre veículo vendido sem transferência, né? Aquela situação em que o vendedor acaba sofrendo cobrança de multas e PVA, né? A pergunta veio do Jackson. O Jackson falou o seguinte: ele vendeu o carro dele e a pessoa sumiu e não fez a transferência, né? Só que depois ele encontrou a pessoa. E essa pessoa ainda não fez a transferência, mesmo depois de ele ter encontrado, né? E ele quer saber como é que ele faz para resolver, se cabe uma ação judicial, né? Ele relata também que o nome dele está no SPC há 4 anos por conta dessa situação, né? Possivelmente pelos débitos aí de IPVA e multas, né? Como é que ele faz para resolver? É uma situação bem complicada, né? Porque você vende o seu veículo confiando que o comprador é uma pessoa de boa fé, que vai cumprir com as suas obrigações, vai realizar a transferência do veículo, né? E vai assumir toda a responsabilidade a partir de então. E chega numa situação aí de 4 anos, pelo menos, a pessoa com restrição, sem acesso a crédito, com a vida parada por conta de um terceiro, né?
Por isso que é bom, sempre que você for fazer uma transferência de veículo, contar com a ajuda de um profissional para que ele valide toda aquela situação e consiga te proteger nessa transferência, né? Mas o Jackson, ele pode sim. O ideal seria, obviamente, o comprador de boa fé, né, e por si só, resolver essa situação, quitar os débitos e fazer transferência do veículo para o nome dele. Mas já que ele reencontrou o comprador, e mesmo assim o comprador não quer fazer, não quer realizar esse procedimento, né, ele pode sim entrar com uma ação judicial, uma demanda judicial, que a gente chama de obrigação de fazer, né, contra o comprador. E nesses casos também, a gente sempre inclui o Detran, responsável pelo veículo, no processo para facilitar os trâmites, né? E comprovando ali toda a situação que foi feita a venda para essa pessoa e todos os débitos que o vendedor recebeu e todo o ônus ali de multas e pontuação, PVA, licenciamento, ele pode sim atribuir toda a responsabilidade para o comprador, né? Então, passar todo esse débito, todos esses pontos para o comprador e até comprovando ali que houve uma má-fé, um dano moral por conta dessa negativação e por conta dessa paralisação da vida do vendedor em razão dessa negociação mal sucedida, né? Sim. Vou passar agora para a próxima, tá, Tá Vinícius? bom. Mais uma pergunta naquele vídeo sobre veículo vendido sem transferência, tá? A pergunta dessa vez vem da Thaís Moreira de Oliveira. A Thaís pergunta o seguinte: ela diz que está recebendo muitos protestos por conta de um carro e não consegue resolver. Provavelmente foi um carro que ela vendeu, né? Ela não disse aqui se ela sabe ou não com quem está o veículo, né? Mas como a gente já respondeu a pergunta anterior de uma pessoa que sabia, né, com quem estava o veículo, vamos supor aqui que a Thaís não saiba com quem está esse veículo e estão vindo protestos, né? Como é que ela resolve? É uma situação novamente delicada, né? Esse assunto de veículo vendido e não transferido é um assunto muito recorrente, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Então, eu acho que seria interessante até a gente novamente, num próximo episódio, se dedicar a fazer um novo vídeo dedicado a só veículo vendido e não transferido e as novas implicações aí que estão tendo na justiça, né? Mas é uma pergunta bem interessante da Thaís em relação a protestos vindos oriundos desse veículo, né? Então, supondo que ela não sabe com quem está esse veículo, caso ela tenha documentação, comprovantes de que ela vendeu esse veículo para uma determinada pessoa, ainda é possível responsabilizá-la, né? Então, entrar com uma ação judicial e passar todos esses débitos e esses ônus que esse veículo recebeu durante esse tempo para o comprador. Mas já que ela não sabe para quem vendeu, isso acontece muito, né? Infelizmente, as pessoas ali fazem muitas negociações informais, né? Feira do rolo, vende para uma pessoa que só sabe o apelido do bairro ali e a pessoa Acontece. acaba se mudando. Então, caso ela não saiba, ainda é possível fazer a desvinculação do veículo do nome dela. Porém, todo o passado, né? Como a justiça não sabe com quem estava o veículo, então para o Estado não ser prejudicado, todo o passado de débitos e pontuação, acaba ficando sob responsabilidade do vendedor, no caso da Thaís. Só que a partir dali, do momento que a gente entra com a ação, a gente consegue fazer essa desvinculação, porque pela lógica, né, nenhuma pessoa pode ficar a vida inteira amarrado a uma questão, sofrendo uma punição eterna sobre aquele determinado bem, né? Então a gente consegue com isso, com essa ação judicial de desvinculação, né, que a gente chama tecnicamente de renúncia de propriedade, a gente consegue fazer essa desvinculação, porém só a partir do momento que a gente entra com o processo judicial. Sim. É uma questão que já, obviamente, não é o ideal, né, que o ideal seria desvincular todo o passado também, né, de débitos e pontuação, mas pelo menos resolve dali para frente, né? A pessoa delimita o tamanho do problema, né, para resolver, tanto financeiramente quanto em questão de pontuação, mas para o futuro ela não vai mais ter nenhum prejuízo com aquele veículo, que para muitas pessoas já é um alívio já. Para onde você já ajuda a pessoa a dormir
tranquilamente, Com né? certeza. Vou passar aqui para a próxima pergunta, tá? A pergunta vem também em um outro vídeo que gravamos sobre veículo vendido e não transferência, né? A gente está vendo que isso aí gera muitas dúvidas. As pessoas têm muita. É um problema muito recorrente aqui no Brasil, né? Demais. Essa pergunta veio da Malu, tá? A Malu, ela faz a seguinte pergunta, né? Doutor, estou nessa situação, né? Ela está nessa situação de veículo vendido e não transferido. Como que posso entrar em contato com o doutor? Você pode falar como que essa pessoa entra em contato com o Rodrigues e Siqueira Advogados para resolver o problema dela? Sim, com certeza. A Malu pode entrar em contato conosco, né? Através dos nossos canais oficiais, tanto pelo nosso WhatsApp, né? Acho que ela pode muito facilmente pelo nosso site, né? Que a gente tem esse link. Vou deixar aqui, inclusive na descrição aqui desse vídeo, o link para o nosso site, onde ela vai encontrar todos os nossos contatos oficiais, né? Nosso número de WhatsApp. Ela pode também mandar uma mensagem no direct do nosso Instagram, pelo nosso TikTok. Também ela pode entrar em contato por ligação conosco também e passar qual que é o problema dela, agendar o horário com a gente e a gente consegue analisar o problema da Malu e passar a melhor solução para ela. Ótimo, ótimo. Então, ficamos aguardando aí o contato da Malu, né? Sim. E de todos, e também o contato de todos que estejam passando por algum problema semelhante à questão de transferência, né, de veículo vendido ou não transferido, uma suspensão, uma cassação, um sinistro de trânsito. Pode contar conosco que nós temos os melhores profissionais do mercado aí para avaliar o seu problema e passar a melhor solução possível. Certo. Vamos agora para uma pergunta que foi feita aqui pelo Cleverson. No vídeo também de o que acontece dirigir com a CNH cassada, né? O Cleverson, ele relata aqui que cumpriu os 2 anos de cassação e começou o processo de reabilitação, tá? Pela infelicidade, né? Ele aqui relata que foi parado no dia 18/3. Recebeu uma multa no dia 20/3. O exame prático dele estava agendado para dia 24/3. Bom, já passou, né? Sim. Ele pergunta se nesse caso ele vai perder todo o processo de reabilitação e como que ele poderia proceder nessa situação. É uma situação bem sui generis, né? Essa de você ter terminado o período da cassação e estar no processo de reabilitação. Tanto a pessoa que está no processo de primeira habilitação quanto a pessoa que está no processo de reabilitação, ela não tem prontuário junto ao Detran. Então, é claro que sobre o veículo vai recair a multa, né, de dirigir, da pessoa dirigir sem CNH. Então vai ter a cobrança do valor da multa. O proprietário do veículo, caso não seja ele pode receber uma infração também de permitir que uma pessoa dirija sem CNH. Mas em relação a ele, eu esqueci o nome dele. É o Cleverson. O Cleverson, em relação ao Cleverson, não vai acontecer nada e ele não vai perder o procedimento dele de reabilitação. Porque a pontuação não vai para ele, não tem para quem ir, não tem prontuário para ser alocado essa pontuação. Então, ele não vai perder o procedimento de reabilitação dele. Porém, a partir do momento que ele pegar a habilitação, passar em todas as provas, aí sim, ele vai poder de novo sofrer as consequências de pontuação. Mas enquanto a pessoa está ali no processo de reabilitação ou não tem habilitação, não tem para quem ir essa pontuação e não tem penalidade nenhuma, a não ser a multa de dirigir sem CNH, que só recai a questão financeira sobre o proprietário do veículo mesmo. Certo. Vou passar aqui agora para a próxima pergunta. Essa pergunta foi feita em um vídeo em que nós falamos sobre não vender, né, em que nós recomendamos a não vender um veículo que esteja financiado, tá? Sim. A pergunta veio aqui do Breno. O Breno fala o seguinte, que ele relata que ele vendeu um carro em 2022, tá? E que o comprador até hoje não pagou nenhuma parcela. Nossa. E ainda processou o Breno. Nossa. Colocou ele na justiça e ele disse que teve que devolver o dinheiro que ele recebeu na entrada. O comprador deu uma entrada para ele e ele teve que devolver ainda pela ação na justiça, né? Provavelmente o Breno não teve a melhor defesa aí nesse processo. Não teve, com certeza.
Você pode comentar um pouquinho sobre o caso dele? Sim, é bem peculiar mesmo Uhum. o caso do Breno, porque o Breno, além de ter que devolver o dinheiro que ele deu na entrada, ele ficou com toda a dívida do veículo porque ele vendeu o veículo financiado. Então, o normal seria o Breno ficar com o valor que ele recebeu na entrada e o comprador arcar com o restante dos pagamentos do financiamento, né? Porque financiamento, quando a pessoa adquire esse bem nesses termos, né? Uhum. O natural é que ela seja responsabilizada por esses pagamentos. Então, muito provavelmente, o Breno não foi assistido de advogado, né? Ou teve uma defesa técnica aí, caso tenha sido assistido por um advogado, é, que foi deficiente, né? Essa defesa técnica aí foi bem pobre aí Uhum. de uma questão técnica mesmo, né? Sim. Então, o que pode ter acontecido também do advogado não ser um militante da área de direito de trânsito, né? Uhum. Mas é uma situação bem complicada e o Breno, caso ele queira, né, pode entrar em contato conosco e a gente consegue sim reverter essa situação e fazer com que o comprador assuma as suas obrigações e quite o veículo financiamento dele. Certo, eu vou passar aqui para a próxima pergunta agora, que é sobre um vídeo em que tratamos sobre o bloqueio administrativo, tá? Tá. Aquele bloqueio que o veículo fica passível de retenção, né? Caso ele seja abordado. Isso. A pergunta veio do Jonathan, ele não entendeu muito bem para que serve o bloqueio administrativo, já que as multas seguem indo para o antigo proprietário, né? Então ele quer saber para que serve o bloqueio administrativo. Sim, tem nos casos que você vende o veículo, né, e infelizmente não faz a correta transferência, ao proprietário, né, o antigo proprietário, de maneira administrativa, ele tem uma saída que pode resguardá-lo em certas situações, né? Ele consegue, junto ao Detran do seu estado, fazer esse pedido de bloqueio administrativo e caso esse veículo passe por alguma blitz, ele vai ser apreendido ali e você consegue de alguma maneira resolver isso com o comprador. Mas esse bloqueio administrativo não tira totalmente a responsabilidade do titular do veículo, que ainda está com um nome vinculado ao veículo que ele vendeu, né? Então, como o nome dela está ainda vinculado lá, o Detran, o Estado, ainda continua alocando toda a pontuação e toda a responsabilidade financeira para o antigo proprietário. Principalmente Então, multas de radar, né? Se o veículo, se ele está com bloqueio administrativo e ele é pego por um radar, a multa vai pro antigo proprietário normalmente, normalmente, né? porque o nome que está lá no cadastro do veículo, no CRLV, é o do antigo proprietário. Então, o Detran vai alocando essas multas para o antigo proprietário. Então, a única questão que esse bloqueio administrativo gera é caso esse veículo passe por uma blitz, ele vai ser apreendido ali, pelo menos vai cessar essas multas, né? Mas até isso acontecer, nós sabemos muito bem que as pessoas que estão, os compradores que estão com os veículos nessas situações, eles evitam, né, blitz e tudo mais, sempre andam com aplicativos que mostram onde as blitz estão, e eles vão desviando ou evitam sair em horários com muita blitz. Então, é muito difícil o carro ser apreendido, ser pego. Então, ele vai continuar andando, vai continuar tomando multa, e as multas vão indo para o proprietário anterior. Então, nesses casos, a única saída além do bloqueio administrativo, que já gera uma boa-fé muito grande para o antigo proprietário, né? A gente recomenda que ele faça isso sempre, né? Esse bloqueio administrativo, porque já gera uma boa-fé, caso aconteça um crime, essa pessoa já está ali resguardada de alguma maneira com esse bloqueio administrativo, provar que não é ela que está com o veículo mais, mas o ideal é que ela contrate um profissional aí de direito de trânsito e esse profissional ingresse com uma ação judicial para fazer essa desvinculação do veículo do nome dela, seja uma desvinculação retroativa, né? Ou seja uma desvinculação a partir do momento que a gente entra com o processo. Legal. Mais uma pergunta aqui. Agora veio no vídeo que gravamos sobre o que acontece se você dirigir com a CNH cassada, tá? Sim. A pergunta aqui veio do Wesley Ribeiro
ele pergunta o seguinte: caso você seja flagrado dirigindo no período da cassação, ele quer saber se isso aumenta mais 2 anos do período de cassação, né? Então, o exemplo que ele dá aqui: se você tomou uma cassação de 2 anos e dirige e é flagrado dirigindo nesse período, vai para 4 anos de cassação? Entendi. Wesley, não vai. Ao contrário da suspensão, tá? A suspensão, se você ali tiver 3 portarias de suspensão aberta contra você, e essas 3 portarias somam aí 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos, né? As suspensões, elas vão se somando, né? Então, você cumpre uma, depois cumpre outra, depois cumpre a outra. A cassação, como é a medida mais gravosa que tem contra o condutor, ela extingue ali a CNH, o prontuário do motorista, né? Então, se essa pessoa é flagrada dirigindo no período da cassação, a primeira cassação já vai extinguir o prontuário dela, vai extinguir sua CNH. Então, não tem como entrar uma nova cassação no mesmo prontuário. Então, a pessoa vai ser flagrada ali, vai ser multada, né, por dirigir no período da cassação, pode ter seu veículo apreendido, né, mas não se soma uma nova cassação à antiga. Então, a pessoa vai cumprir os 2 anos da cassação e, posteriormente, vai poder se reabilitar caso ela deseje. Mas, novamente, sendo bem claro o objetivo, não se soma mais 2 anos à cassação antiga. Legal. Mais uma pergunta aqui. Foi no vídeo que gravamos de como saber se você tem um veículo registrado no seu nome, né? A pergunta aqui vem da Vanusa Souza Pereira. A Vanusa pergunta o seguinte: tem um veículo no meu nome que não reconheço. Como é que eu posso resolver isso? Então, provavelmente, ela seguiu a dica do nosso vídeo, foi até o Detran, e no Detran acabou descobrindo, né, ou na internet, ou indo pessoalmente, descobriu que tem um veículo ali no nome dela que ela não sabe que veículo que é esse, nunca viu. Como é que ela pode resolver? Tem que ir na polícia, tem que ir no Detran? Isso até que é um assunto recorrente no nosso escritório, né, Felipe? Muitas pessoas chegam para nós com essa mesma situação da senhora Vanusa, que descobre, por algum motivo, que tem um veículo no nome dela. Isso acontece geralmente por dois fatores, né? Um pode ser um erro do Detran, né, de ter alocado de maneira errônea esse veículo para o CPF da senhora Vanusa. O segundo motivo também, que é mais comum do que o primeiro, é o fraude, né? O nome dela ter sido utilizado para tirar algum veículo, fazer algum tipo de financiamento ali, fraudulento, e o veículo ficou no nome dela e a pessoa lá cometeu a fraude, o fraudador cometeu a fraude dele, utilizando o nome da senhora Vanusa. Então, sendo uma ou sendo outra, ela tem que juntar toda a documentação, que comprove que aquilo não é dela, né? Geralmente, a gente pede microfilmagem de documento de transferência e pede também um exame ali em relação à assinatura dela, né? Para que comprove que não foi ela que assinou aquele documento de transferência. E a gente também pede, com isso, né, comprovando que aquele veículo nunca foi dela, a gente pede a desvinculação, na verdade, o cancelamento da comunicação de venda para que aquele veículo passe a nunca ter sido dela ali junto ao Detran. Então, é esse o procedimento que a gente faz. O pedido de cancelamento de comunicação de venda e a prova mais utilizada é o exame grafotécnico mesmo, que a gente pede no bojo do processo, para que comprove que foi feito de maneira fraudulenta ou errônea para a senhora Vanusa. Perfeito, perfeito. Vamos agora ter mais 2 perguntas para a gente finalizar, tá? Beleza, tranquilo. Tá muito bom. Nossa. Eu acho que foram muito boas perguntas que foram feitas até agora aí pelos nossos espectadores. Novamente, lembrando, se você tem dúvidas sobre direito de trânsito, se essas dúvidas que a gente tirou aqui ainda não satisfizeram, né, a sua curiosidade ou o seu problema pelo qual você está passando, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder nos comentários mesmo, ou vai trazer no próximo programa de dúvidas aí todas essas respostas para vocês.
Então vamos lá para a próxima. Também foi no vídeo de veículo vendido sem transferência, tá? Sim. Essa pergunta agora veio do Luiz Martins, tá? Ele fala o seguinte aqui, ele relata que no caso dele, o documento do carro está no nome de outra pessoa. Só que o IPVA está vindo no nome dele. É uma situação um pouco diferente, né? Sim. Pode ser assim, eu já vi isso muito acontecer em casos de leasing, né? Que o veículo está no nome do banco, mas o IPVA vem para a pessoa que fez aquele financiamento, né? Sim. Mas como foi num vídeo aqui de veículo vendido sem transferência, pode ser um erro mesmo do Detran, né? Sim, como você disse, né, nos casos de leasing ou de arrendamento mercantil, que não é hoje em dia não é a forma mais comum de se financiar um veículo, né? Hoje em dia com alienação fiduciária facilitou muito, né, a questão de financiamento, de como a burocracia do financiamento, então acabou se deixando o arrendamento mercantil, que é o famoso leasing, né, meio de lado, né, então, mas ainda existem muitos casos antigos que vêm parando no nosso escritório sobre esses casos de arrendamento mercantil mesmo. Mas eu acredito que nesse caso tenha sido algum erro do Detran na hora de cadastrar, na hora da transferência, né? O cadastro junto à Secretaria da Fazenda para cobrança de PVA não ter sido passado junto. Então, o que nesse caso nós faríamos para resolver? Nós ingressaríamos uma ação aí contra o Detran, contra a Fazenda Pública do Estado, né? Responsável, para comprovar que a venda foi feita, a transferência foi feita, e então todo aquele IPVA que está sendo cobrado do senhor Luiz passe para a outra pessoa, né? Ou até mesmo, caso não tenha sido objeto de venda, né? Caso somente tenha sido cobrado o IPVA dele, que comprovar que esse veículo nunca foi dele. E que o CPF dele foi inscrito de maneira errada aí no cadastro da Fazenda para a cobrança de IPVA. Bacana, bacana. Vou para a última pergunta, né? Já respondemos muitas perguntas hoje. Ainda teriam muitas para responder aqui, mas eu acho que o episódio ficaria muito longo, né? Sim. Então, mas teremos outros episódios também respondendo perguntas aqui das pessoas que acompanham o nosso canal, né? Nossos inscritos. A última pergunta aqui vem do Edu. O Edu, ele fez essa pergunta no vídeo em que nós falamos sobre indicação de condutor, né? Também conhecido como transferência de pontuação. Sim. O Edu, ele quer saber o que acontece se ele fizer a indicação de condutor e o órgão de trânsito não aceitar essa indicação, né? Basicamente, geralmente isso acontece nos casos em que há erro de assinatura, falta de documentação, né? Você pode explicar o que seria a indicação de condutor e o que o Edu pode fazer se ele indicar e o órgão de trânsito ou o Detran não aceitar essa indicação? Claro. A indicação de condutor, Felipe, é o procedimento pelo qual o proprietário do veículo, né, passa a responsabilidade da pontuação de uma infração de trânsito para uma outra pessoa, né? Porque a gente sabe que o proprietário do veículo ele pode emprestar o veículo para algum familiar, para algum amigo dirigir e essas pessoas, esses motoristas tomarem multas, cometerem infrações de trânsito e essa pessoa, o proprietário, não tem que ser obrigatoriamente responsabilizado por isso, né? A figura da infração, ela nunca pode passar da pessoa do infrator, né, para outra pessoa. Outra pessoa não pode ser responsabilizada pela infração de uma terceira, né? A não ser, claro, das multas de responsabilidade do proprietário, né? Mas aí tem a ver com manutenção de veículo, tem a ver de como do cadastro do veículo junto aos órgãos públicos, que é o licenciamento. Então, algumas infrações que têm a ver com o veículo em si são de responsabilidade do proprietário e essas não tem como fazer a indicação de condutor. Mas as outras infrações que têm a ver com a condução do veículo no trânsito, essas sim, elas podem ser passíveis de indicação. O Edu falou que ele não conseguiu fazer a indicação, correto? Ele quer saber o que acontece se você fizer a indicação, fazer lá todo o trâmite dentro do prazo, e mesmo assim o órgão não aceitar a transferência e ele ser punido por essa multa que outra pessoa cometeu. Isso pode acontecer muito. Isso acontece muito quando tem algum erro, né, no formulário de indicação de condutor. Ou a pessoa, a ser indicada, ela está com a CNH suspensa,
ou ela está com a CNH de categoria diferente do veículo que foi utilizado para cometer a infração, ou faltou algum tipo de informação no formulário, né? Que é algum tipo de assinatura ou documento de identidade do condutor a ser indicado, ou pode ter sido um erro mesmo de processamento do órgão autuador na hora de receber ali a indicação de condutor. Ou ele tentou indicar uma multa que é de responsabilidade do proprietário, né? Ou também pode ter sido feito isso, né? Indicar uma multa que tinha responsabilidade do proprietário. E aí, como eu disse, né, anteriormente, essas infrações não são passíveis de indicação. Mas caso ele tenha tentado indicar uma infração que é passível de indicação e não conseguiu, de maneira administrativa, né? A alternativa também seria judicializar isso, né? Nós entramos com uma ação contra o órgão autuador, comprovamos que foi feita a tentativa de indicação, né? Por isso que é muito importante, quando a pessoa faz a indicação de condutor, ela ter provas dessa indicação, dessa tentativa de indicação, e no ambiente ali do âmbito do judicial, nós pedimos para que o juiz determine que o órgão autuador processe a indicação, então superando qualquer falha, qualquer erro que pode ter acontecido lá no procedimento de indicação de maneira administrativa, tá? Legal, muito obrigado, Vinícius. Foi um vídeo aqui que esclarecemos muitas dúvidas aqui Sim. dos condutores, né, dos inscritos aqui no nosso canal. Queria agradecer aí a sua proatividade nas respostas, né? E precisamos reforçar que, caso as pessoas tenham mais dúvidas, podem colocar aqui nos comentários que em um próximo vídeo nós vamos apresentar aqui as respostas, né? Com certeza, Felipe. Acho que foi, como você disse, um vídeo bem esclarecedor mesmo. Acho que fazia um bom tempo que nós queríamos fazer um vídeo de respostas dos nossos espectadores, né? E conseguimos fazer dessa vez. Acho que foi bem valoroso, né? Foi bem rico de informações. Então, como você disse, se alguém quiser sentir à vontade, eu tiver alguma dúvida e quiser tirar conosco, a gente está aqui à disposição. Pode deixar aqui nos comentários dos nossos vídeos. E também, se você tiver algum problema relacionado a cassação, suspensão, veículo vendido não transferido, multas na provisória, um sinistro de trânsito, pode entrar em contato conosco. Entre no nosso site, lá vão ter todos os canais de acesso ao nosso, né? Nosso telefone, nosso WhatsApp. Entre em contato conosco que nós estaremos à disposição de vocês para auxiliá-los nessa área de direito de trânsito. E além da pessoa também fazer o comentário, é importante ela se inscrever aqui no nosso canal para que quando a gente vier a responder a pergunta dela, ela está atenta aqui e receber a sua resposta, né? Assistir a sua resposta. Com certeza, Felipe. Eu acho que curtir, ativar os sininhos, notificações é sempre importante e fortalece o nosso canal. E nosso canal fortalecido chega em mais pessoas e ajuda mais pessoas aí no nosso Brasil. Então eu queria deixar o recado aqui para quem nos assistiu que o nosso site, as nossas redes sociais estão aqui na descrição aqui do vídeo, né? Nós vamos também deixar no comentário fixado. Queria agradecer a todos que assistiram e continuem atentos ao nosso conteúdo que virá pela frente muito mais conteúdo de qualidade sobre direito de trânsito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.